Fala aí, eu sou o Alexandre do Responde Aí. Vamos bater um papo de jacaré sobre difração em fenda simples. Mas vê se fala, por favor, a minha língua, que já tem até uma língua por causa da faculdade. Difração em fenda simples. Que difração? O que você está falando? Calma. Difração é o seguinte. A luz, quando ela bate em alguma quina, ela se curva, ela se espalha para o lado. Por exemplo, se eu tenho uma parede aqui e a luz vem incidindo aqui, quando ela chega aqui, ela tende a se espalhar tanto para cá quanto para os lados que ela já estava indo. E aí, a difração em fenda simples é o conceito de a luz se espalhar quando ela passa por um buraco. Ou, para os mais íntimos, uma fenda. Então imagina aqui que eu tenho uma fenda e o tamanho dela é o que eu quiser, tá? Porque eu controlo o tamanho dela. Ela não contava com o meu controle. De qualquer forma, quando eu tenho a largura da fenda muito maior do que o comprimento de onda da luz incidente nessa fenda, a luz sai basicamente que nem ela entrou. Não acontece muita coisa com ela não sofre muito espalhamento. Mas agora eu vou diminuir um pouco essa fenda. E aí a largura da fenda vai ser só maior que o comprimento de onda. A luz agora vai se espalhar um pouco mais. Opa, show de bola! Mas ela ainda não está se espalhando tanto. Se eu diminuir ainda mais, quando a largura da fenda for aproximadamente o comprimento de onda, eu vou ter então uma ótima dispersão da luz. A luz se espalhando para tudo que é lado. Isso é o que a gente chama de difração. Esse desvio da luz quando ela passa por uma fenda ou por uma quina. Tá ok? Só que essa difração, ela pode ter dois tipos. Porque nota, além da questão de ela se espalhar mais ou menos por causa do tamanho da fenda, eu posso botar um anteparo aqui e botar muito junto. Ela não vai ter muito espaço para se espalhar. De fato, nesse caso, ela não vai ter muito o efeito ondulatório dela. Então você vai ver como se fosse o formato do buraco e a gente vai ter o que a gente chama de difração de Fresnel. Tá ok? Por outro lado, se a gente mandar o Fresnel embora e jogar o anteparo lá para muito longe, aí a gente vai ver todo o fenômeno ondulatório da luz quando ela chegar no anteparo. Ela vai formar uma figura bem característica. E aí isso vai ser a chamada difração de Fraunhofer. Tá ok? De forma geral, a gente estuda só a difração de Fraunhofer. Quase nenhuma faculdade pede difração de Fresnel, nem qualitativamente, então a gente não vai se importar com ela. A figura de difração que a gente vai ver são franjas! Opa! A difração gosta de um cabelo com franjas. Que engraçado. Vamos lá. Todos os pontos, todos os infinitos pontos dessa largura da fenda, eles vão funcionar como se fosse uma fonte de ondas. E aí eles vão interferir entre si. O resultado dessa interferência vai ser essas franjas de difração. A franja do meio vai ser bem brilhante, aí depois eu vou ter uma franja escura. Aí depois eu vou ter uma franja que é mais clara, mas não é tão brilhante quanto a do meio. Aí depois outra escura. E por aí vai, e vou perdendo esse brilho. Eu posso, nesse problema de difração, querer saber qual a posição das franjas escuras. Essas posições, elas são dadas por isso daqui. Os mínimos de difração são tais que o seno de θ é um número inteiro da razão de lambda sobre a largura da fenda. Tá ok? Mas por que mínimos? Franja escura, interferência destrutiva. É um mínimo de intensidade. Vamos falar de intensidade mais para frente. Franja clara é um máximo que a gente vai chamar. Tá ok?
Ah, pô, é legal, quer dizer que as franjas escuras ficam nessas posições, quando o seno teta é igual a isso aí, pô, legal. Vou ter que fazer uns exercícios para lembrar disso, mas tudo bem, nem é tanto problema. O problema é, você tá esquecendo da franja brilhante, assim, tipo... Ah, franja brilhante pra quê? Sabão é... Então, franja brilhante, desculpa, ela não tem uma fórmula assim. Não tem uma fórmula simples que você vai pegar e achar a posição das franjas brilhantes. Elas são bem mais complicadas. Então, em geral, a gente não pede. Tá ok? Então, vamos lá. Se a gente tem posição de franja escura, a gente pode achar a distância entre elas. Imagina duas franjas escuras aqui. Vou colocar aqui minha figura de difração. Aí eu tenho a distância entre duas franjas escuras. Vai ser θ2 menos θ1. E eu sei que para achar cada θ, eu tenho que usar a minha condição de franja escura. Mas e aí? Eu vou ficar fazendo o inverso do seno? Não. Eu vou usar o milagre da matemática. O santo graal da física. Os pequenos ângulos. Porque eles dizem pra gente que quando θ é bem pequeno, de 10 graus para baixo, seno θ é aproximadamente θ, com um erro aí de 1% para baixo. Então, se a gente usar isso daqui, a gente pode substituir e subtrair ângulo. Vai ser a mesma coisa que subtrair o seno. Logo, a distância entre duas franjas escuras vai ser a subtração da ordem delas vezes a razão do comprimento de onda sobre a largura da fenda. Se elas forem adjacentes, essa subtração aqui dá 1. Logo, eu vou ter lambda sobre A, a distância entre duas franjas escuras adjacentes. Tá ok? Só que eu falei de ângulo, eu quero medir com uma régua. Quem é que mede ângulo? O transferidor. Badum. Deixa pra lá. Como é que eu vou medir com uma régua? Bem, para calcular a distância que eu mediria com uma régua, eu passo do ângulo para essa distância. Como? Talvez seja difícil de ver, mas eu tenho um triângulo aqui, dado pela distância da fenda até um anteparo, cujo valor é R, distância do meu ponto até o centro da figura, que é Y, e o raio. E aí o ângulo que o raio faz com essa reta central aqui é θ. Logo, tangente de θ é cateto oposto sobre adjacente. Tangente θ igual a Y sobre R. Ou seja, inversa da tangente e por aí vai. Mas, claro que ele ia reaparecer. Porque é a mais bonita aproximação da matemática quando você faz ótica física. Bem, de qualquer forma, tangente θ também é aproximadamente θ quando o ângulo é bem pequenino. Logo, eu posso fazer que o seno é aproximadamente m lambda sobre A, que a tangente é aproximadamente y sobre R, e igualar os dois. Olha lá, y é aproximadamente m vezes lambda sobre A vezes R. Tá ok? Então a distância entre duas, delta y, m2 menos m1, r lambda sobre A. Quando elas são adjacentes, já falei contigo, tu já sabe, m2 menos m1 igual a 1. Delta y, r lambda sobre A. Tá ok? Isso é tudo sobre as distâncias das franjas. Mas tem uma outra propriedade importante para a gente, que é o brilho das estrelas. Imagina que a minha figura e eu tenho um ponto P qualquer. Qual é o brilho nesse ponto P? Brilho. O que significa brilho? Brilho é a intensidade da luz. Intensidade é uma medida da energia da luz. Pronto, agora a gente pode medir brilho de forma exata, medindo a energia que a luz transmite. E o formato dessa intensidade vai ser esse aqui. Nota que no meio é muito mais brilhante, transmite muito mais energia. Intensidade é um pico muito maior. Aí eu tenho um mínimo de intensidade na franja escura, outro máximo de intensidade aqui. Só que aí ele tem muito menos intensidade que o centro. A intensidade vai diminuindo, ó. Tá ok?
Pô, é legal, então esse é o comportamento do brilho da figura. Bacana, mas eu quero saber valores, eu quero comparar valores. Eu sou Caxias, eu sou chato, sei lá. A fórmula da intensidade é essa daqui. Onde I central é a intensidade na franja central e φ é a diferença de fase. Diferença de fase devido ao que e a quem? Do raio do topo da fenda com o raio no fundo da fenda, na parte de baixo da fenda. Ou seja, diferença de caminho A seno θ, largura da fenda. Diferença de fase em múltiplo de lambda, divido isso por lambda. Agora quero em radiano, multiplico por 2π. Isso aqui é que vai me dar φ. Só cuidado, lembra que aqui é φ sobre 2. Tá ok? Então é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí!